Então, ela é uma artista, uma escritora e uma pesquisadora de literatura indígena. E eu já a vi falar, ela fala coisas muito interessantes, muito fortes. E é um prazer receber você aqui. Tem uma simbologia maior, porque é a primeira vez que a gente está trazendo a literatura indígena com duas representantes muito importantes, né? E a gente espera que daqui para frente todos os nossos Filharachá, a presença indígena seja bastante frequente e numerosa. Boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui para a gente, né, compartilhar esse momento juntos, juntas. É uma honra para mim estar com a mediação do Sérgio, quem escutou ele mais cedo, né, e quem conhece um pouco ele também. Quero agradecer os meus amigos também que estão aqui para esse momento de fala. Então, é isso, que tenhamos uma boa noite e um bom momento. Numa Filharachá, eu fui num lançamento de um livro de uma escritora que estava começando a escrever e que hoje é uma escritora muito importante na literatura negra, chamada Bianca Santana. E ela falava do momento em que ela se descobriu negra. E foi uma descoberta tardia, e eu sei que você também tem uma história nesse sentido, né? Eu senti nela, quando ela falava, que ela tinha um desconforto que ela não sabia identificar exatamente de onde vinha na situação anterior dela. E quando ela se descobriu negra, ela passou a ter pelo menos uma identidade mais clara e entender melhor aquilo que se passava com ela, né? A sua experiência é parecida, diferente? Como é que é? A minha experiência é bastante parecida, na verdade. Eu falo muito, como é que eu vou resumir isso? Peraí. Eu sou uma mulher indígena e, como uma mulher indígena, eu cresci no estado de Rondônia, que é a região norte do Brasil. Na região norte do Brasil tem muitos povos indígenas, né, e muitos corpos indígenas. Mas não existe no Brasil uma política da identidade, uma educação objetiva que fale sobre identidades indígenas. E aí a gente volta 523 anos atrás e, né, tem que lembrar que povos originários já estavam nesse território, que esse é um território ancestral dos povos originários, inclusive esse que a gente está aqui em Minas Gerais, né, que congrega uma diversidade de povos, assim, para lembrar, Machacali, Pataxu, né, povos que eu peço licença para estar aqui também. E essas identidades, elas eram consideradas nações, e nós hoje ainda consideramos elas enquanto nações, né? E tem uma lógica em se considerar nação. Se você é uma nação, você tem uma identidade, você tem uma nacionalidade, você tem uma língua, você tem todo o sistema social que um Estado-nação tem. E essas identidades, quando foram colonizadas, enquanto esses povos foram colonizados, enquanto fomos colonizados, elas foram apagadas da história. E essas pessoas, né, com um processo de escravização, né, de genocídio, de etnocídio, foram obrigadas a esquecer que eram essas primeiras nações, essas nações originárias. E 523 anos, né, depois, a gente lida com essa identidade de Estado-nação Brasil. Tem uma frase que muita gente repete, né, que fala sobre os povos indígenas serem os primeiros brasileiros. Mas o que muita gente não sabe é que os povos indígenas foram os últimos a serem considerados brasileiros pelo Estado, né? E quando foi que o Brasil reconheceu a cidadania brasileira para os povos indígenas? Foi em 1988. Ou seja, 34 anos atrás. Então, nós somos literalmente os últimos brasileiros. E eu cresci nesse estado do norte como essa mulher indígena que nasce fora de uma comunidade, de um território ancestral, como brasileira. E como brasileira, todo brasileiro, né, que não tem clareza, né, dessa identidade, não tem esse letramento acerca da identidade indígena, eu cresci consumindo uma literatura, uma arte, uma cultura que era predominantemente brasileira. E eu posso falar isso da minha experiência, que tudo isso no Brasil, né, até pouco tempo atrás,
traz consigo, né, uma formação de identidade branca. Então, eu cresci lendo Guarani, vendo Rugendas, aqui que o Tom falou, assistindo filmes que tematizavam os povos indígenas de uma perspectiva pejorativa. Então, eu me olhava no espelho e via esse corpo indígena. Mas, na minha mentalidade, eu me identificava com a Ceci, né, do Guarani. A Ceci é um corpo branco europeu, né, português europeu. Então, tem uma neurose ali entre como... Cancelaram o evento aqui. Obrigada. Tem uma neurose entre como eu me sentia por dentro e como eu me via por fora. E eu cresci como uma adolescente de baixa autoestima. E, realmente, assim, sonhando com identidades brancas, como mudar meu rosto, o que eu poderia fazer para me afastar dessa identidade. Uma adolescente, né, pensando tudo isso. Eu sonhava com milhares de cirurgias que pudessem me afastar cada vez mais do meu corpo. Então, eu fui para Porto Alegre fazer meu doutorado, porque no meu estado, é uma vergonha dizer isso, não tem doutorado em letras. E todos os concursos públicos, eles abrem com título de doutorado, então eu nunca teria a chance de passar no meu... né, sair para Porto Alegre. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fui estudar na PUC, que é uma universidade predominantemente branca. E eu, esse corpo indígena, estava ali sendo confrontada todos os dias por essa diferença, que as pessoas olhavam para mim e diziam: ah, você é uma índia, né? Você é, no mínimo, descendente, né, de índio, sua avó deve ser, alguma coisa assim. E eu era tão confrontada com isso que isso começou a ficar muito pungente na minha relação, né, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida, que foi assistir uma palestra do Daniel Munduruku no antigo Delfos. E essa palestra, assim, foi magnífica. O Daniel, quem conhece, né, que é um expoente da literatura indígena, ele tem uma retórica maravilhosa, uma presença incrível, e ele é um artista, né, há mais de 30 anos. E pela primeira vez, aquele corpo indígena, ali naquele palco, que é um espaço de poder, quem vai para universidade, sabe como a gente está falando de como a produção de conhecimento ela é séria, né? E ela tem esse peso. E o Daniel, que era doutor, escritor, palestrando para um público, né, de estudantes e professores e todos admirados, e aquilo me encheu de orgulho. E eu tive esse reflexo. E foi quando eu comecei a ter a consciência da identidade indígena, de eu pude me identificar com aquele outro corpo, que fazia exatamente o que eu fazia. Eu estava começando a minha pesquisa, a minha carreira, e eu senti um orgulho tão imenso que eu acho que aquilo foi transformador na minha vida. E aí isso foi no plano físico. No plano psíquico, quando eu comecei a entender melhor e a ver as culturas indígenas, a identidade indígena de um jeito positivo, isso também foi me transformando. E eu comecei a me entender enquanto sujeito no mundo. Eu sempre quis ser alta, né, porque a altura também, a estatura, é um estigma, né, para os sujeitos indígenas. E aí eu entendi, é por isso que eu tenho esse corpo, é por isso que eu tenho esse cabelo, é por isso que eu gosto de pimenta. Então, cada passo que eu dava para o conhecimento da minha cultura era um passo que eu dava para me conhecer e sentir que eu estava no mundo como um corpo macuxi e brasileira, e não mais só como brasileira. E eu fui me sentindo gente, que eu nunca tinha me sentido antes. E desde então eu comecei a mudar e aí, de fato, ter essa consciência de ser um corpo indígena no Brasil me colocou nesse lugar de entender o que é macuxi e o que é ser brasileiro. Como que a literatura brasileira, já que eu sou da área da literatura, apaga a minha identidade. E como que a minha identidade sobrevive por meio da literatura. E eu acho que foi assim, então, em 2017, esse é um processo recente da identidade, foi assim que eu comecei a me colocar no mundo. E a coisa mais importante é que nesse processo todo não tinha letramento, não tem um livro didático que diz assim, você é indígena, então vem aqui ler, entender, né, não tinha livros, né, não tinha material que falassem de políticas da identidade indígena,
né? Não tinha nada disso. Então, foi também um processo pessoal durante o doutorado, um processo de pesquisa para entender como que as políticas da identidade indígena, né, são dadas, como que eu me colocaria no mundo, como o Estado brasileiro me reconhece, né, quando eu sou indígena, o que o Estado brasileiro faz, né, o que ele fez para pagar essa identidade indígena. E todo esse letramento eu tive que investigar praticamente sozinha, por pistas, conhecendo outros autores. E no Brasil todo mundo fala, ou eu escuto com muita frequência, né, a frase do eu também tenho uma avó indígena, né? Eu também tenho algum parente distante que seja eu tenho essa raiz indígena, né? Isso eu escuto bastante. E aí, escutando os parentes, né, entendendo esse processo de miscigenação cultural, racial, essa racialização sociocultural que a gente, né, vive, eu percebi que, enquanto indígena, essa raiz que estava em mim, ela não ficou só nessa base, né? Então, eu passei a me sentir tudo o que ela representava. E aí a frase do Emil Quemé, que é esse Maia Quiché da Guatemala, que é um intelectual, ele diz assim: nós indígenas não somos só as raízes, né? Nós somos os troncos, os galhos, as flores e os frutos que ela dá. Então a gente é a árvore completa. E aí quando a gente expõe essa identidade, traz também esse histórico de luta, esse histórico, né, de resistência dentro desse contexto que a gente vive, desse contexto ainda colonial que a gente vive. Foi longa essa resposta, né? Mas foi boa. Você está falando de literatura, né? Mas a cultura indígena é uma cultura baseada na oralidade. E a sociedade branca vê isso como uma coisa menor, né? Você não tem uma coisa escrita, a sua cultura não pode ser escrita, então você, né, é primitiva, você né? E, na verdade, não. Quer dizer, a oralidade ela é um desafio importante. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque a oralidade, para ela se manter, ela precisa, de fato, de um grau de reconhecimento entre gerações. E eu queria que você falasse da oralidade, mas eu queria também que você falasse como é que é a sua relação com a literatura, como indígena com a literatura também. Tá. Acho que está na apresentação da Márcia Cambeba. Eu tinha esquecido que eu fiz a apresentação. É muita coisa, gente, né? Aí eu li assim, eu falei, é isso, né? Primeiro, é importante todo mundo saber que quando a gente fala de escrita, a gente fala de escrita alfabética. E que essa escrita alfabética é um sistema de escrita do Ocidente. E que os povos indígenas e povos não ocidentais, né, eles possuem seus sistemas de escrita, seus códigos de escrita. E nós, povos indígenas, nós temos as nossas escritas que foram classificadas depois como escritas arqueológicas, escritas, né, hieróglifos, que são tipo códigos que estariam no passado, que pertencem a povos considerados primitivos, né? Então, nós sempre tivemos escrita e nós sempre registramos a nossa memória. E a nossa memória é registrada, né, olha a nossa conexão com o território. Os nossos avós, que são os nossos primeiros antepassados, que são os nossos ancestrais, eles viveram nesse território, ainda quando ele não era do jeito que ele é hoje. E eles, em cada passeio, né, que eles fizeram, em cada caminhada que eles deram, eles deixaram registrado o que eles fizeram, né, que passaram por lá. E hoje, se você vai em Roraima, Guiana, você vai ver onde os nossos avós, que a gente chama de avós, escreveram. E aquela história, né, tal como, né, sobrevive por meio da oralidade. Então, tem uma comunidade chamada Comunidade do Guariba. Isso porque Inxquirã, que é um dos nossos avós, matou um macaco guariba, pegou a sua cabeça e transformou numa pedra. E aí, se você vai nessa comunidade, né, vai ver essas letras e também essa forma, né, de registro do que eles fizeram. E por que essa comunidade se chama Comunidade do Guariba ainda hoje. Então, nós temos esse primeiro sistema de escrita, né, que está escrito no próprio território. Se você vai no Monte Roraima, estava falando isso para o Sérgio, né? O Monte Roraima, a gente tem a memória do Monte Roraima para o povo Macuxi, para o povo Wapixana, para outros povos, como uma grande árvore
que foi cortada pelos nossos deuses. Essa grande árvore que pode ser interpretada como uma grande bananeira ou como uma árvore sagrada que continha todos os frutos do mundo, por exemplo, a banana, e é por isso que aqui nesse território, né, no que vocês chamam de América, a gente chama de Abya-Yala, reivindica esse nome continental. Tem banana, e você não vai encontrar banana na Rússia, porque quando os nossos avós cortaram né, essa árvore, a banana e outros frutos caíram aqui. Então, a gente conhece jerimum, e tal, melancia, caju, banana, manga, tipos de manga aqui, nesse território. E está escrito, né, no Monte Roraima, com essas letras, essa história também. Né? Então, assim, a nossa escritura está no próprio território e explica por que, né, o que aconteceu no passado, como uma memória que sobrevive por meio da geração. Então, a oralidade, ela tem essa força de contar essas primeiras histórias para quem, né, para os macuxis, para as gerações seguintes. E aliado à língua macuxi é uma língua do tronco linguístico caribe. Aliado a isso, vem esse conhecimento completo dos sistemas de mundo. Então, eu estou morando em Bonfim, Roraima, que então seria esse território dos meus avós, território ancestral, e estudando a língua, eu descubro uma apostila, estava lendo com a minha mãe uma apostila, e na apresentação dessa apostila ele fala assim, existem vários tipos de chuva. Eu, como assim, né? Vários tipos de chuva, porque os macuxis, que falam a língua, que moram no território, conhecem o tipo de chuva, que animal, o escorpião vai sair dali daquela chuva, que tipo de formiga vai voar depois de determinada chuva. E são vários tipos de chuva a partir da língua. Então, se você vai falar com o macuxi, ele vai perguntar, você fala, por exemplo, está chovendo. Ele vai perguntar para você, que chuva? E isso é um conhecimento da língua que sobreviveu por meio da oralidade. Eu falei, mãe, como é que é o nome do gavião em macuxi? Como que é gavião em macuxi? Minha mãe, que gavião? Porque existem vários tipos de gavião. Então, eu pergunto de uma planta, minha mãe fala, que planta? Tem essa, tem aquela. Então, é um sistema científico, né, que a língua traz e que sobrevive por meio da oralidade. E explica por que, né, determinado objeto, animal, planta, existem. E a nossa língua ainda é viva. O macuxi ainda é vivo, falado sobretudo pela geração dos nossos avós. Dos nossos pais, já é uma língua assim, compreendida e pouco praticada. E a minha geração, que deve ter uns 30 anos, por aí, 30, 40 anos, já não fala de forma fluente, embora tenha contato. Né? Então, tenho um vocabulário, tenho algumas frases feitas, mas essa compreensão do macuxi eu não tenho, eu estou estudando ela ainda. E é isso, assim, para nós a oralidade ela sobrevive na língua. O povo macuxi não tem uma gramática unificada, ainda bem, porque eu acho horroroso que uma língua em extinção tenha uma gramática e tenha regras gramaticais. Na minha defesa, né, eu diria que a gente tinha que falar do jeito que a gente escreve. Não tem tempo para aprender a mudança de uma fonética de uma consoante para outra. Nossa língua corre risco de extinção. Nós somos 32 mil, mas a nossa população não fala a língua em sua totalidade. Né? Eu, como jovem, não falo essa língua. Então, é uma briga, tá, gente? Mas a gente está vendo formas, né, de tornar o macuxi mais acessível. Tem uma parenta que, inclusive, vende paninhos de prato. Ela começou isso fazendo para os filhos, né? Paninhos de prato com os desenhos e o nome em macuxi, do jeito que se fala, para que os filhos em casa possam se acostumar com esse vocabulário. E aí depois começou a vender para a comunidade. E aí, na educação escolar indígena, os professores ensinam as crianças como se falam. Então, a gente tem isso, assim, proteger, preservar, difundir a oralidade por meio da língua, porque é na oralidade que estão essas nossas histórias, e como uma sociedade autônoma que nós éramos, né, é a forma de a gente manter essa memória ainda viva. E aí a literatura ela entra na história dos povos indígenas de modo muito recente. Como eu falei, a cidadania brasileira ela concedeu, né, a cidadania aos povos indígenas apenas em 1988. Isso significava que, antes disso, né, ou você era indígena ou você era brasileiro.
E se você chegasse mais perto do que era considerado ser brasileiro e civilizado, o Estado lia automaticamente o corpo indígena, né, o sujeito indígena, como alguém que estava sendo integrado. De 1910 a 1988, nós vivemos no Brasil a política da integração. Então, era como se... eu vou levantar aqui, tá? Assim, num estereótipo, eu estivesse nua, vivendo em contexto de floresta, falando a minha língua e vivendo conforme os nossos ancestrais, né? Viviam em uma floresta que não era colonizada. Se eu desse o menor passo, nessa que é uma imagem colonial, claro, se eu desse um passo para, né, o que era considerado brasileiro em termos de progresso, como usar roupas, falar a língua portuguesa ou ter qualquer comportamento que era considerado brasileiro, essa identidade daqui ia funcionando como uma gradação, como se eu fosse perdendo, né? Então, essa imagem dessa mulher que tem doutorado, que fala língua portuguesa, que se veste, que tem celular, que tem computador, né, porque as coisas vão se atualizando, já é vista no Brasil como apenas um corpo brasileiro, e não é o verdadeiro indígena. Ninguém contesta as imagens de povos indígenas em contexto de isolamento. O brasileiro fala, não é indígena, que eles lá são índios de verdade. Mas o que está aqui, nesse espaço de poder, ocupando um espaço cultural, falando de identidades indígenas, já é visto com desconfiança. Eu recebo muito na internet a fala, né, você é índia de verdade? Aí eu tenho um poema para compartilhar. Peraí. Eu escuto muito isso, assim, você é índia de verdade? Aí eu fiz um poema. Vocês sabem que tem o país Índia, né? Só para conferir. E aí, de tanto ouvir isso, eu escrevi esse poema. Eu sou o teu país? Quando você me chama de Índia, está dizendo que eu sou o teu país? Quando caminho pela rua e alguém grita esse apelido, espero em seguida uma continência, ansiando que esses novos convertidos, porque sim, se sou um país, também sou uma religião, passem a reverenciar os animais e os rios, a rezar, a caminhar, a cantar. Quando você me chama de Índia, está me dizendo que serei o teu país? A palavra de amor enlaça minhas mãos, envolve meus cabelos, enquanto contemplamos mais um pôr do sol em mais um dia atípico. Quando teus olhos brilham, eu sei que eu sou a tua pátria. Um país vencido, com fundação ignorada, língua ameaçada e território tutelado. Você canta a canção do amor, mas sou eu quem canto para recuperar o meu país. Eu tive numa mesa com o Daniel e a primeira coisa que ele falou disse assim, dizem que eu sou índio. Eu não sei o que é isso, porque eu não sou índio. Eu sou um indígena, um durucu, né? Você numa conversa que a gente teve, você se referiu a uma indígena canadense como parente. Isso é uma coisa interessante, porque eu tenho muito essa coisa de imaginar esse novo mundo que vai surgir aí dessas mudanças todas, né? Ele talvez só seja possível como um mundo cosmopolita, né? Que reúna todos numa ordem comum e, ao mesmo tempo, totalmente pluriétnico, né? Interétnico. E que tem que ser também em cada país, né? Que tenha os seus povos diversos, né? Por que você chama uma parente canadense de parente? Esse é um título que nós usamos para se referir a outros indígenas, né, como parentes. Em Macuxi eu falo Iombá seria parente, e se eu quiser falar meu parente, eu falo Uiombá, que o seria meu, né, nessa lógica da língua. E a gente se reconhece parente porque entende esse outro corpo como um corpo de uma outra nação que foi racializada como nós fomos, né? Como nós Macuxi fomos. Então, nós temos essa memória de quem nós fomos e somos ainda e dessa luta em comum. Então, o título é um afeto, né? Eu sinto um carinho, né,
por esse outro indígena que eu não conheço, mas também é um título político, né, da gente se reconhecer enquanto parente de uma forma humanizada, né? Então, tem um movimento aqui no Brasil que está começando agora. Com a literatura negra já existe, né? A gente lê Angela Davis, né, como intelectual negra, Bell Hooks, assim, e é muito natural. Mas a gente não tem a tradução de obras de escritores indígenas que estão em outros continentes, que passaram por colonizações também, é exemplo, né, do que aconteceu aqui também. E isso começou a mudar, né? Isso que foi do livro que você perguntou. É uma escritora, Angeline, que foi traduzida. E a gente tem pouquíssimos romances, né, para cultivar essa memória do brasileiro mesmo, por meio do entretenimento, falar sobre identidades políticas indígenas, outros povos. A gente tem mais ou menos 4, 5 autores que estão no Canadá, nos Estados Unidos, que foram traduzidos agora. Então, está nascendo, ou está germinando no Brasil, essa consciência pan-indígena, né, em nível continental, de que a gente pode se aproximar de outros escritores e de outros povos por meio da cultura pop, da literatura, do cinema, do entretenimento. Mas é isso, é um título afetivo, mas também um título político. Você além de escrever, você também usa outros recursos, né? Eu vi uma instalação que você fez em Paris, muito interessante, porque reúne livros e outros símbolos, né, outros significantes. Você podia falar um pouquinho? Eu fui selecionada pelo programa Brasil Cena Aberta, e que legal, né, e que bom que seria se tivesse mais programas assim, que incentivasse outros artistas. Mas eu fui selecionada pelo Brasil Cena Aberta para fazer uma residência artística em Paris, né, de 3 meses. E nesses 3 meses eu comi muito pão e chocolate, um negócio gostoso, também muito vinho também. Sim, foi uma aventura. E durante essa instalação eu ficava me perguntando como que eu trago para as artes, né, para essa plasticidade, a literatura. Eu ficava assim, porque eu venho dessa palavra, primeiro dessa palavra, dessa tradição, dessa palavra oral, depois, né, passo para a escritura, e eu estou chegando aqui nesse lugar dessas artes plásticas, essas artes visuais, e como que eu posso mostrar a literatura, né? Como que eu posso, por meio dessas outras linguagens, apresentar a literatura? E aí que um dia me veio, né, que eu estava lendo uma das nossas histórias de origem, e Macunaímã, né, os filhos de Macunaímã, eles se transformam, né, eles se transformam em abelha, depois eles se transformam em ovinhos, depois eles se transformam em árvore, não todos os tipos de árvore. O próprio Macunaímã, né, muda muito de pele. E aí eu fiquei pensando, o suporte para nós não é o problema, né? Então, mudar de pele é normal para nós. E aí eu fiz essa instalação chamada Maimu. Maimu é palavra, é língua, né, no Makuxi, para dizer que a gente pode usar o livro, a escrita alfabética, né, para publicar e contar as nossas histórias. A gente pode usar, né, a tela também para fazer uma pintura e compartilhar por meio dessa linguagem. A gente pode usar a instalação e pode usar o cinema. A gente, nesses 3 meses, a gente acabou gravando um curta que vai ser lançado, né, aí em julho, mais ou menos, né, dessa perspectiva indígena em Paris. E aí eu falei, então é isso, assim, a solução veio, né? Não importa a pele, diferentes peles de diferentes linguagens, eu vou continuar usando todas elas, vamos continuar usando todas elas para se afirmar, para afirmar a nossa identidade de nação, para nós afirmarmos Makuxi, Machacali, Carixocó, né? Todos os povos que existem aqui no Brasil. Somos 305 povos, mais ou menos, né? Falantes de 274 línguas. Você falou da plurietnicidade, né? E estar em Paris foi muito legal, porque eu estava ali diante de uma cultura diferente. Nunca me esqueci que lá é um lugar colonial, né, que fez parte da colonização do nosso corpo, da nossa memória e do nosso imaginário. Mas eu estava ali diante de uma outra cultura, de uma outra língua. Eu fui obrigada a falar outra língua e usar outras linguagens para me fazer compreender e para entender outras pessoas, né? E isso tudo foi muito rico para a minha experiência. E agora eu estou morando em Bonfim.
Gente, lá em Bonfim a gente é fronteira com Letem, fronteira com Guiana. Então a gente fala lá em Bonfim, né, esse município de Roraima. A gente fala português, a gente fala inglês, a gente fala espanhol por conta, né, da migração massiva venezuelana. A gente fala macuxi e a gente fala wapixana, porque o município é 95% macuxi e wapixana. Então eu vejo, né, essa diferença. As pessoas viajam para fora para lidar com essa diferença cultural, quando essa diferença cultural existe e está viva aqui no Brasil, está viva aqui nesse território. Né? Por que a gente não está estudando essas línguas indígenas e essas culturas na sala de aula? E quando você, né, consegue, né, amenizar, atenuar, extinguir não, mas quando você consegue atenuar a barreira do racismo e se aproximar dessas culturas, vocês começam a conhecer a riqueza que é a própria cultura, que é o povo, que é a própria língua, né? Acho que todo mundo fala, né, quando está fazendo alguma pergunta, assim como, por exemplo, né? Isso é normal. Isso também existe no né, na língua macuxi. E a língua portuguesa, né, ela tem muito, né, das línguas indígenas. E eu acho assim lamentável a gente não poder conhecer mais essas origens. E aí eu acho que, de novo, faz parte de um projeto, né, de apagamento, de extinção dessa riqueza cultural que existe aqui nesse território, que eu chamo de já, né, plurinacional. Você já falou o nome, mas se eu perguntar aqui para todo mundo e para mim mesmo, antes de te conhecer e de conversar com você, a gente se conhece a Macunaíma. E a gente conhece Macunaíma pela visão do Mário de Andrade. Né? Mas você falou em Macunaímã. E aí? Ficava indignada, assim, como assim, né? Vocês conhecem o Macunaíma do Mário de Andrade, ou seja, vocês conhecem o Macunaíma como um personagem, um herói sem nenhum caráter, e não conhecem o Deus do meu povo. Olha, né, a grandeza disso. A gente está falando de um Deus que criou um povo, que constituiu esse território. O Monte Roraima é um tepui de 1,7, 2 bilhões de anos, muito mais, né, que a idade do Brasil, muito mais que o tempo de publicação de 1928 do Mário de Andrade. E o Brasil não conhece Macunaímã. E, então, Macunaímã é esse espírito, é esse vô, é o nosso ancestral que corta a árvore, né? Alguns dizem que ele é filho de Wei. Wei para nós é mulher, então filho do sol. E ele se casa, tem filhos, porque olha que interessante, né? Na nossa cosmologia a imagem da família está muito presente. E eles existem, né? Eles se casam, eles têm filhos, eles têm netos e são parentes, né? Tem essa relação parental muito forte. E aí, nossa, o meu Deus foi lá, cortou a árvore, deu origem a esse território, trouxe a banana para a gente. Eu sei que todo mundo gosta de banana, é raro alguém não gostar de banana. Se não gosta de banana, gosta de manga, gosta de mamão, né? Gosta de alguma fruta. E vocês não conhecem Macunaímã. Revoltadíssima, assim, agora eu estou menos. Mas, porque agora o pessoal conhece mais, né, também. E aí, o Jaider Esbel, que já encantou, ele fez um trabalho muito bonito nas artes e na literatura de trazer de novo, né, de confrontar essa tradição cultural brasileira que representava Macunaíma, né, como esse personagem, esse herói de caráter dúbio, diante do nosso Deus, da nossa tradição. E confrontar, né, por meio da própria literatura, por meio da cultura, contestando o movimento do modernismo, foi importante para a gente abrir uma porta, abrir um diálogo mesmo, de mostrar essa diferença cultural. E aí a gente tem feito isso como um coletivo de artistas, de escritores, né? Então, Jaider, Gustavo Caboclo, Cristina Wapixana, Camudão Wapixana, eu e a Sônia Fersec, nós somos todos macuxis ou Wapixana, né? Nós temos trazido de novo essa memória por meio da literatura e das artes para falar, então, dessa memória antiga. Né? E também para contestar um conjunto de violências que esse movimento, o modernismo, enseja sobre nós. Como, por exemplo, o Macunaíma, ele tem um valor estético, né? Representado na obra, que é a preguiça.
A preguiça na literatura brasileira, ou o ócio na literatura e na cultura brasileira, elas funcionam muito bem. Mas nas culturas e povos indígenas, né, quando a gente vai falar de preguiça, aí muda a chavinha. Sai do valor estético, dessa apreciação, e vai para um valor moral. Então, não são duas equivalências completamente díspares, né? A gente tem aqui um valor estético, uma apreciação, nossa, preguiça, queria dormir na rede, maravilhoso. Mas se é o indígena, né, nesse imaginário representado, nossa, que preguiçoso, está atrapalhando o progresso da nação, que é toda essa floresta para não fazer nada. E aí vira um valor moral que impede o progresso da nação. A gente também fala de antropofagia, né, no modernismo. Novamente, a antropofagia vamos devorar a cultura do outro, isso aqui vai sintetizar no que tem de melhor e a gente vai ser... Isso vai mostrar o caráter da nossa univocidade, da nossa identidade nacional. Assim, tá dado, né? Aí, quando vai para os povos indígenas, nossa, come gente, que primitivo, que selvagem, que absurdo. Não, tem que salvar, né? E esse salvar é matar mesmo, tirar do mapa, destruir. Então, peraí, gente, vamos conversar, né? Que essa equivalência aí não está dando certo, não. E aí, por que não tem um contraponto nisso? Porque a gente não podia existir enquanto críticos e historiadores literários indígenas para mostrar essas diferenças de interpretações e, sobretudo, de valores, né? E na literatura brasileira, o Macunaíma ele é mostrado como essa ambiguidade de caráter, né? E aí, se a gente lê apostilas, livros que vão falar sobre Macunaíma, a gente vai ler uma outra descrição. A gente vai uma descrição de bondade, de acolhimento, de força. Se a gente lê o Macunaíma não tem descendência. E se a gente lê a obra do Mário Flores, né, e do Devari Fiorotti, que eles publicaram a História de Macunaíma, a primeira... Eu chorei quando eu vi isso. A primeira imagem que abre o livro, que é ilustrado pelo Mário Flores, é a imagem de uma família indígena. Eu falei assim, gente, demorou 32 anos, 31 anos eu tinha na época, 31 anos para eu ver a representação de uma família indígena num livro, com corpos saudáveis, com filhos. Né? Então, é o pai, a mãe, 2 filhos. Eu falei, olha o tempo que levou para eu ver isso. Né? Então, por isso que eu acho que é importante assim, estudar Macunaíma para entender os esquemas de apropriação cultural que o Estado-nação faz para afirmar a sua identidade de forma ainda unívoca. Né, que é essa limitação de Estados-nações que demoram para reconhecer a plurietnicidade de povos em seu território. E aí, quando ela reconhece, eu acho que muda alguma coisa. Não sei se vou estar viva para ver essa mudança, não, né? Ou a gente, mas... Porque eu acho que demora, né, também mudar esse imaginário. Espero que sim. Eu também. Alguém quer perguntar? Sabe por quê? Porque você está nos trazendo coisas muito novas para nós. A nossa sociedade ainda não tem capacidade para entender a riqueza e a multiplicidade do nosso povo, né? Incluindo os indígenas. Vocês falam muito mais línguas do que nós falamos uma só. Né? E vocês têm uma cultura que, até agora, continua muito, muito invisível para nós. Né? Então, esse é um trabalho que, na verdade, faz bem ao Brasil, não faz bem só a você. Então, gente, olha, esse livro não está aqui disponível porque ele não conseguiu chegar. Mas o livro existe, pode ser comprado, e ela está escrevendo outro, de modo que a gente ainda pode ler mais livros dela daqui a pouco. Está ali, ó. Eu sou Macuxi e outras histórias. Boa noite. Meu nome é Gisele. Muito recentemente, acho que nos últimos 3, 4 anos, que a literatura indígena entrou nas minhas aulas de português.
E, por meio de Eliana Potiguara, principalmente, foi um dos primeiros livros que eu trabalhei com as turmas. E, posteriormente, né, outros escritores indígenas, como a Márcia Cambeba. Eu vou reforçar esses nomes das escritoras indígenas, e eu gostaria que você comentasse, por favor, o movimento de mulheres indígenas, né? Nós temos o Leia Mulheres Indígenas, que eu sei que é um grupo, né, tem os perfis nas redes sociais, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Este ano eu tive uma estudante, ensino médio, 14 anos, que, contando a narrativa dela durante a aula de português, ela descobriu que o pai, descendente direto de família indígena, veio parar aqui em Minas Gerais, do Nordeste, veio para Minas Gerais, e não gosta e não quer falar dessa vida da família que ele tinha, né, na comunidade indígena, então, lá no Nordeste. E isso a inquietou de tal maneira que ela escreveu um projeto de pesquisa, né? Então, nós começamos mês passado, na área de pesquisa narrativa. Ela está tentando buscar essas histórias, resgatar essa ancestralidade, mas ela se sentiu motivada a partir de leitura dessas escritoras indígenas, né? O foco dela é estudar sobre as mulheres indígenas. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Em 2020, a gente começou a ler mais mulheres no Brasil, né? Começaram a surgir os clubes de leitura, de Leia Mulheres, e em cada um dos municípios. E eu já estava quase terminando o doutorado, e eu já tinha investigado, lido, pesquisado várias autoras indígenas, né? Fui avolumando assim esse número. Então, eu criei o Leia Mulheres Indígenas, com foco nesse Leia Mulheres, para que o Leia Mulheres pudesse ler também as mulheres indígenas, né? Então, a gente criou esse perfil, depois eu chamei mais 2 parentas, para a gente divulgar para o Brasil que tinha outras mulheres, né, no Brasil publicando, compartilhando suas narrativas. A Márcia Cambeba vai estar aqui também. E a gente queria mostrar que tinha ela, tinha Eliane Potiguara, tinha Aurita Tabajara, tinha, né, a Denise, que hoje é Cauani Cachô, e a gente foi encontrando cada vez mais o número de mulheres. Assim, a gente começou com pelo menos umas 17, hoje tem, né, bem mais. Inclusive de outras parentas mais jovens que estão publicando agora, né, e a ideia é mostrar. Inclusive, acabei de ler um livro da Franci Baniwa, a gente não tinha nenhuma mulher do povo Baniwa, agora a gente já tem mais uma autora do povo Baniwa. Então, é exatamente mostrar essa representatividade e a força das mulheres. Assim, esse movimento de mulheres, então, ele acontece, como que eu posso dizer, não é muito centralizado, né? E aí é importante saber da própria história do movimento indígena, né? Que tinha politicamente uma representação unívoca. E isso, então, tudo era demandado por uma pessoa, uma organização, né? E depois da Constituição Federal, começou a surgir o conceito que o Daniel fala de indígenas em movimento. Então, a gente vê esse cenário de vários escritores de diferentes povos que estão aí ocupando várias feiras literárias, vários festivais, vários eventos no Brasil. E aí, como mulheres, elas atuam como artistas, né? Elas levam a história de seus povos, levam suas histórias pessoais e levam suas próprias narrativas. E é isso, assim, tem esse movimento de escritores, no geral, acontece no contexto da FINILIGE, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, acho que é uma das organizações que a gente tem mais antiga. A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, ela não é indígena, ela não é indígena, ela é nacional, e nesse contexto do livro, ela tem esse espaço para os escritores indígenas. Então, tem várias edições já de escritores, e aí os escritores indígenas se encontram, homens e mulheres, né, uma vez por ano. Aí, quando não tem esse evento, também, né, não teve durante a pandemia, ou teve de forma virtual, os escritores indígenas vão se reunindo. Mas a gente não tem ainda uma academia brasileira, ou academia indígena de letras. Tem projeto, né, que a gente quer ter isso, assim, para mostrar um pouco essa reunião de escritores indígenas. E aí tem pessoas que fazem esse trabalho de curadoria, eu sou uma delas, mas tem outros parentes, né, que vão reunindo e indicando obras.
Hoje a gente usa muitas plataformas digitais, que é o que a gente tem. Usa Instagram, usa Facebook, usa Twitter para indicar essas obras, esses autores. Compartilha esses conteúdos, escreve em coluna, né, para fazer essa curadoria. Mas no que diz respeito às mulheres, eu acho que é isso. Assim, cada uma dessas mulheres, né, trazem a história de seus povos e elas estão atuando de forma independente, autônoma, também com respaldo do povo, em diferentes espaços, né? E esse projeto tentou reunir elas, mostrando exatamente a diversidade de povos e diversidade de mulheres, né? É muito engraçado assim que a partir do momento que você começa a ler literatura indígena, você começa a diferenciar, inclusive, né, essa diversidade cultural, diversidade linguística, diversidade fenotípica, né? Porque o corpo indígena ele também não tem só uma forma. E essa é uma diversidade que a gente só vai aprender se começa, de fato, a adentrar nesse universo. Falando sobre mulheres, né, como uma mulher indígena, eu acho que a gente foi muito mal representada na literatura brasileira, né? É uma imagem de subserviência, submissão, servidão ou uma hipersexualização. Mas eu tenho uma outra imagem assim na cabeça das mulheres indígenas, de uma narrativa que eu li recentemente, é do povo não vou lembrar o nome do povo. Ai, meu Deus. É um livro que a Betty Mindlin organizou chamado Contos Eróticos, né? São várias narrativas eróticas. Aí tem um conto que é tipo uma armadilha para o leitor. Se chama Moqueca de Maridos. Aí o pessoal acha que vai ler assim e vai ser uma surubada, né? Não é nada disso. O que é? As mulheres encontram uma entidade num lago e essa entidade, que também é um bicho, ela canta lindamente e as mulheres ficam muito seduzidas pelo canto dessa entidade, dessa encantada, né? E aí tem um preço, né? Ouvir tanta beleza assim tem um preço. E aí essa encantada, ela pede que as mulheres tragam seus maridos e deem para ela comer. Só que as mulheres, elas são muito inteligentes desde sempre, né? E aí elas vão muito assim na sutileza, né? Aí elas matam o marido, enrolam no jamachim e tal, disfarçadamente, aí leva para, né, para a encantada comer. E aí todo dia seguinte, né, vai um marido a menos, um homem a menos. E aí tem essa cena da pergunta da encantada, né? Assim, amanhã eu quero mais um marido. E aí uma das mulheres pergunta, né? Quem vai matar o seu marido agora? Aí todas elas, né, respondem, eu, assim, animadíssimas, empolgadas. E aí elas vão atrás do marido, né? E óbvio que essa história, assim, ela não termina assim, os maridos desconfiam, aí faz um rebuliço. E aí... Mas é isso, assim, para mim, essa narrativa me traz uma imagem que não está presente na literatura brasileira, que é destreza, que é força, que é sutileza, que são vários caracteres que a gente não conhece, e que não pode conhecer, inclusive da própria complexidade, né, do que isso implica dentro de uma sociedade. E tem várias outras histórias, né, histórias de mulheres que são... várias outras histórias de mulheres, várias outras narrativas que estão aí esperando serem lidas e também esperando serem conhecidas. Gente, infelizmente o tempo acabou, mas muito obrigado, Tzuruá. Eu espero que essa seja uma de muitas conversas nossas. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigada, gente.